Então, rapaz, salve, rapaziada, estamos de volta com mais um Direto e Reto. E é o seguinte, vamos falar hoje sobre preconceito, intolerância e racismo, sacou, bro? Então, na semana passada teve um caô aí com o Carlos Moore, que é um dos ícones da luta pelos direitos dos negros no mundo. Pra você ter uma ideia de quem é o cara chegou a estar com Malcolm X, bro. Então, mas se liga só, Mauriazi junto com a galera lá do PCB, Partido Comunista Brasileiro, pô, não deixaram o Carlos Moore nem concluir sua palestra. E aí, não obstante, o movimento negro socialista saiu em defesa desse Mauriazi, deixando claro que o papel deles é esse mesmo, bro. É tipo assim, eles estão lá para serem os bajuladores oficiais. O papel deles é esse. Eles não querem emancipação do povo negro. Eles querem que eles sejam os bajuladores oficiais. É um bando de negro pelego. É um movimento negro chapa branca, sacou, brother? Que estão aí para defender os netos dos filhos dos senhores de engenho. Acho que Carlos Moore tem muito o que dizer e é bom ouvir, sacou, brother? Que o cara sabe o que tá falando. Valeu, até aí. Da população branca. Não estou falando de setores majoritários, setores bem específicos da população branca liberal têm despertado um interesse, um novo interesse pela questão racial. E que esses setores estão querendo ampliar o debate e levar o debate dentro da população branca deste país, e especialmente dentro da universidade, que é um espaço branco desse país. Eu acho que isso está assustando esses setores que são agressivos nesse país, porque há movimentos aqui, tem grupos e movimentos políticos que são agressivos, e eles se manifestaram essa noite. Eu acho que a Embaixada Cubana não tem nenhum controle sobre esses grupos, e acho que ela pode até ter simpatias por eles, mas não acho que a Embaixada Cubana não teve nada, o governo cubano não teve nada. Eu acho que foi uma emboscada política preparada por esses grupos, que eles sabiam que eles iam criar um fato político e que o criaram, porque a intenção deles era me impedir de falar. E isso eles fizeram essa noite, porque houve que suspender. Foi um tal caos que ia ser uma questão de violência física, a tal ponto que eu teve que ser protegido sem pedi-lo. Surgiu imediatamente uma coisa que nunca aconteceu aqui. Eu acho que eu tenho dado mais de 200 palestras em 15 anos nesse país. Facilmente mais de 200 palestras. E nunca eu tive que estar protegido fisicamente contra nenhuma agressão vindo de um público. A esquerda comunista com a esquerda marxista vem a partir de tudo aquilo que eles colocam sobre a questão racial, que eu absolutamente rejeito como algo ahistórico e anti-histórico. Eles negam a questão racial como uma questão fundamental na história. Eles colocam ela como algo subalterno da luta de classes. Para eles, o importante é a luta de classes, segundo eles. A questão racial não é a questão fundamental, não pode ser uma questão fundamental. E claro, para os marxistas, eu compreendo que a questão racial não possa ser concebida como uma questão fundamental da sociedade, porque a partir desse momento eles perdem toda vigência, perdem toda importância. Se uma questão racial é fundamental dentro da sociedade, são os negros que emergem como protagonistas e que emergem como os pensadores dessa questão. Mas até agora, a esquerda marxista, comunista, em geral, não aceita muito mal essa ideia de que o negro é protagonista, muito mal a ideia de que o negro é pensador, e muito menos a ideia de que os negros produzam obras criticando os deuses deles. E os deuses de quem? Carlos Marx, Engels, Frederico Engels, todos esses deuses que eles colocaram aí em pedestais, ao lado de Sócrates, de Aristóteles e de Nietzsche, estão todos no mesmo panteão de deuses. E aí, finalmente, a direita e a esquerda estão adorando no mesmo panteão.
só que em lugares distintos, um do lado direito do panteão e do outro lado esquerdo, mas estão adorando exatamente no mesmo tabernáculo. E eles aceitam mal que um negro como eu, e como outros negros, mas tem muitos outros, George Padmore, que nós simplesmente digamos, esses deuses brancos que querem nos liberar, não são pensadores nossos. Não pensaram no nosso problema. Inclusive, nem quiseram pensar no nosso problema. Nem quiseram aceitar de pensar no nosso problema. Eles pensaram sempre a Europa. Eles pensaram sempre de uma maneira eurocêntrica. E suas obras são eurocêntricas. E são não somente eurocêntricas, são racistas. E esse livro que íamos discutir essa noite era para discutir isso. Mas eles não aceitaram a discussão. Romperam, assim eles viram que eu dei a entrada, porque cada qual devia dar uma entrada e logo ir para a discussão. Eu dei minha entrada e imediatamente eles se comportaram de uma maneira violenta. Já a linguagem que estavam utilizando era uma linguagem violenta. Muitas pessoas têm me perguntado como é que você aceitou de estar com uma mesa com gente desse tipo. E a questão é a seguinte, é que eu fui garantido, a garantia me foi dada que haveria uma conversa civilizada essa noite. Mais uma vez, estamos voltando, essa parada, direto e reto, vai ficando por aqui, brother. E, porra, o papo é o seguinte, semana que vem mais pedrada, essa parada.